O poder do alto. Peço vênia para através desta coluna corrigir a impressão errônea recebida por alguns dos participantes do recente concílio em Oberlin, do breve comentário que lhes fiz na manhã do sábado e depois no domingo. Na primeira dessas ocasiões, chamei a atenção dos presentes para a missão da Igreja, de fazer discípulos de todas as nações. De acordo com o registro de Mateus e de Lucas, afirmei que essa incumbência foi dada por Cristo a toda a Igreja, da qual cada membro está na obrigação de fazer da conversão do mundo o trabalho a que dedique a sua vida. Levantei então duas questões. 1. De que necessitamos, para conseguir sucesso nessa obra imensa. 2. Como podemos obtê-lo? Resposta. 1. Precisamos ser revestidos de poder do alto. Cristo anteriormente informara aos discípulos, que, sem ele, nada podiam fazer. Quando os encarregou da conversão do mundo, acrescentou: permanecei, porém, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Atos 1, 4 e 5. Esse batismo do Espírito Santo, a promessa do Pai, esse revestimento do poder do alto, Cristo informou-nos expressamente ser a condição indispensável para a realização da obra de que Ele nos incumbiu. 2. Como havemos de obtê-lo? Cristo prometeu expressamente, a toda a Igreja e a cada pessoa cujo dever é trabalhar para a conversão do mundo. Ele admoestou os primeiros discípulos a que não pusessem em mãos a obra enquanto não recebessem esse revestimento de poder do alto. Tanto a promessa, como a admoestação têm igual aplicação a todos os cristãos de todos os tempos e povos. Ninguém, em tempo algum, tem o direito de esperar bom êxito, se não obtiver primeiro o poder do alto. O exemplo dos primeiros discípulos ensina-nos como obter esse revestimento. Primeiramente consagraram-se a esse trabalho, continuando em oração e súplicas até que, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre eles e receberam o prometido revestimento do poder do alto. Eis, portanto, a maneira de obtê-lo. O concílio pediu-me que dissesse mais sobre o assunto, razão pela qual, no domingo, tomei por texto a declaração de Cristo, de que o Pai está mais pronto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, do que nós a darmos boas dádivas a nossos filhos. Disse a eles: 1. Este texto informa-nos que é sumamente fácil obter-se o Espírito Santo, ou seja, esse revestimento de poder da parte do Pai. 2. Isso se torna assunto constante de oração, todos o pedem, em todas as ocasiões. Entretanto, à vista de tanta intercessão, é relativamente pequeno o número daqueles que, efetivamente, são revestidos desse espírito do poder do alto. A lacuna não é preenchida, a falta de poder é assunto de constante reclamação. Cristo diz: todo o que pede recebe. Mateus 7:8. Porém não há negar que existe um grande abismo entre o pedir e o receber, o que representa a pedra de tropeço para muitos. Como, então, se explica essa discrepância? Tratei de mostrar por que muitas vezes não se recebe o revestimento. Eu disse a eles: 1. De modo geral, não estamos dispostos a ter aquilo que desejamos e pedimos. 2. Deus nos informa expressamente que, se contemplarmos a iniquidade no coração, Ele não nos ouvirá. Muitas vezes, porém, quem pede é complacente consigo mesmo, isso é iniquidade, e Deus não o ouve. 3. É descaridoso. 4. É severo em seus julgamentos. 5. É autodependente. 6. Repele a convicção de pecado. 7. Recusa-se a fazer confissão a todas as partes envolvidas. 8. Recusa-se a fazer restituição às partes prejudicadas. 9. É cheio de preconceitos insinceros. 10. É ressentido. 11. Tem espírito de vingança. 12. Tem ambição mundana. 13. Comprometeu-se em algum ponto e não quer dar o braço a torcer. Ignora e rejeita maiores esclarecimentos. 14. Defende indevidamente os interesses de sua denominação. 15. Defende indevidamente os interesses da sua própria congregação. 16. Resiste aos ensinos do Espírito Santo. 17. Entristece o Espírito Santo com disseção. 18. Extingue o Espírito pela persistência em justificar o mal. 19. Entristece-o pela falta de vigilância. 20. Resiste-lhe dando largas ao mau gênio. 21. É incorreto nos negócios. 22. É impaciente para esperar no Senhor. 23. É egoísta de muitas formas. 24. É negligente na vida material, no estudo, na oração.
25. Envolve-se demasiadamente com a vida material e os estudos, faltando-lhe por isso tempo para a oração. 26. Não se consagra integralmente. 27. O último e maior motivo é a incredulidade. Pede o revestimento, sem real esperança de recebê-lo. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. 1 João 5:10. Esse, então, é o maior pecado de todos. Que insulto, que blasfêmia, acusar a Deus de mentir. Fui obrigado a concluir que, nesses e noutros pecados é que se encontra a razão de se receber tão pouco quando tanto se pede. Falei que não havia tempo para apresentar um outro lado da questão. Alguns dos irmãos perguntaram depois, qual é o outro lado? O outro lado apresenta a certeza de que receberemos o prometido revestimento de poder do alto e seremos bem-sucedidos em ganhar almas, desde que peçamos e cumpramos as condições claramente reveladas da oração vitoriosa. Observe-se que o que eu disse no domingo versava sobre o mesmo assunto do dia anterior e era um adiantamento a ele. O mal-entendido a que fiz alusão foi o seguinte: se primeiro nos desfizermos de todos esses pecados que nos impedem de receber o revestimento, não estaremos já de posse da bênção. De que mais precisamos? Resposta: a grande diferença entre a paz e o poder do Espírito Santo na alma. Os discípulos eram cristãos antes do dia de Pentecoste e, como tais, possuíam certa medida do Espírito Santo. Forçosamente, tinham a paz resultante do perdão dos pecados e do estado de justificação, porém ainda não tinham o revestimento de poder necessário para desempenharem a obra que lhes fora atribuída. Tinham a paz que Cristo lhes dera, mas não o poder que lhes prometera. Isso pode se dar com todos os cristãos, e, a meu ver, está exatamente aí o grande erro da igreja e do ministério. Descansam na conversão e não buscam até obter esse revestimento de poder do alto. Resulta que tanto os que professam a fé não têm poder nem com Deus nem com o homem. Não são vitoriosos, nem com um nem com o outro. Agarram-se a uma esperança em Cristo, chegando mesmo a ingressar no ministério, mas deixam de parte a admoestação ao que esperem até que sejam revestidos do poder do alto. Mas, traga alguém todos os dízimos e todas as ofertas ao tesouro de Deus, deponha tudo sobre o altar, nisso prove a Deus, e verificará que Deus abrirá as janelas do céu e derramará uma bênção tal que dela lhe advenha a maior abastança. Malaquias